amigas, tudo bem com vocês? Hoje nós já estamos no nosso 14º encontro. Falaremos um pouquinho sobre graça e justificação. Como em todos os encontros, convido você a cantar comigo essa bela canção, pedindo que a luz do céu entre na nossa vida, entre no nosso coração. Vamos lá? Tu anseias, eu bem sei, por salvação. Tens desejos de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Após então, meus queridos amigos e amigas, tocarmos juntos e cantarmos essa bela canção, esse é o momento de nós nos concentrarmos, pedimos a presença de Deus em nosso coração, em nossa vida, no encontro de hoje, pedindo que o Senhor abençoe o nosso entendimento, nos ajude a compreender as palavras de vida eterna que Ele tem para cada um de nós no dia de hoje. Por isso, invocando a Santíssima Trindade, iniciemos o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo a nossa querida Mãe, Nossa Senhora, que nos ilumine, nos cubra com o seu manto de amor. Vamos rezar então a Ave Maria. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Judas Tadeu, Rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, Rogai por nós. Após então, meus queridos amigos e amigas, fazermos juntos essa oração, agora é o momento de nós lembrarmos um pouquinho a respeito do encontro anterior. Vocês se lembram com certeza? Nós falamos a respeito da lei moral. E no encontro de hoje, vamos falar a respeito da graça e justificação. Esse encontro que vai nos ajudar a entender coisas muito importantes a respeito da graça e da justificação. O que é essa graça? O que é essa justificação que nós vamos falar hoje? Já já vocês vão acompanhar. Agora é a hora da nossa historinha da semana. Vamos falar a respeito da piscina e a cruz. Conta-se então, um dos meus amigos ia todo dia à noite nadar numa piscina coberta. Sempre ele via um homem que lhe chamava muita atenção. Ele tinha o costume de correr até a água e molhar somente o dedão do pé. Depois ele subia no trampolim mais alto e com um esplêndido salto mergulhava na água. Um dia tomou coragem e perguntou a razão daquele hábito. O homem sorriu e respondeu: sim, eu tenho um motivo para fazer isso sim. Há alguns anos eu era professor de natação de um grupo de homens. Meu trabalho era ensiná-los a nadar e saltar do trampolim. Certa noite eu não conseguia dormir e fui à piscina para nadar um pouquinho, pois eu, sendo professor, tinha uma chave reserva ali para entrar no clube. Então eu nem cheguei a acender a luz, porque eu conhecia muito bem aquele lugar. A luz da lua brilhava até no teto de vidro. Quando eu estava sobre o trampolim, eu vi a minha sombra lá na parede em frente. Eu estava com os braços abertos, a minha silhueta formava uma magnífica cruz. Então, em vez de saltar, eu fiquei ali parado, contemplando aquela imagem. E o professor de natação continuou: e naquele momento eu pensei na cruz de Cristo, no seu significado. Eu era cristão, mas quando criança
aprendi um cântico cujas palavras me vieram à mente e me fizeram recordar que Jesus tinha morrido para salvar a todos nós, por meio de seu preciosíssimo sangue. Eu não sei quanto tempo eu fiquei parado sobre aquele trampolim com os braços abertos. E também eu nem compreendo porque eu não pulei na água naquela noite. Finalmente eu voltei, desci do trampolim e fui até a escada para dar um mergulho na água. Eu desci da escada, meus pés tocaram no chão e quando eu fui ver, a piscina estava vazia. Só tinha o piso duro e liso. E na noite anterior, haviam esvaziado a piscina. E eu não sabia, não tinha percebido. Eu tremi todo e senti um calafrio na espinha. Se eu tivesse saltado, seria o meu último salto. E naquela noite, a imagem da cruz, naquela parede, refletindo a minha sombra, salvou minha vida. Eu fiquei tão agradecido a Deus que sua graça me permitiu continuar vivo, que me ajoelhei na beira da piscina. Tomei consciência de que não somente a minha vida, mas também a minha alma precisava ser salva. E foi para que isso acontecesse, foi necessária outra cruz, aquela na qual Jesus morreu, para salvar a mim e salvar a você. E para que isso acontecesse, Jesus me salvou quando eu confessei os meus pecados, me entreguei todo a Ele. Ele continuou seu relato emocionado. Naquela noite eu fui salvo 2 vezes. Agora eu tenho um corpo sadio, porém o mais importante é que eu sou eternamente salvo. Talvez agora você compreenda porque o dedão é de saltar na água. Que historinha bonita, não é verdade, meus queridos amigos e amigas? A história da piscina e da cruz. Desse rapaz que, quando ele foi pular, ele olhou na parede. A luz da lua que refletia sua sombra e formava uma cruz. E olhando para aquela cruz, refletindo a sua sombra e pensando em todo o sofrimento que Jesus passou por mim e por você, aquele rapaz ele se deu conta que Jesus morreu por cada um de nós, para nos conceder a vida eterna, para perdoar os nossos pecados, para salvar o nosso coração. E tudo isso tem muito a ver com o tema do nosso encontro de hoje, que é graça, Olha que interessante essa graça que Jesus dá para cada um de nós. E a justificação. Nós vamos aprender. O que é ser justificado? Ser salvo, E é por isso que eu convido você agora, nesse momento, a pegar a sua Bíblia, para que juntos nós possamos fazer a leitura da Palavra de Deus. Vamos lá? Bom, pessoal, nossa leitura de hoje está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 10. Leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Eu lhes recordo, irmãos, o evangelho que lhes anunciei, que vocês receberam e no qual se mantêm firmes. É por meio dele que vocês são salvos, contanto que o conservem como eu lhes anunciei. Caso contrário, vocês teriam acreditado em vão. Antes de tudo, transmiti a vocês aquilo que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Em seguida, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. A maioria deles ainda vive, e alguns já adormeceram. Depois apareceu a Tiago, e em seguida a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu também a mim, que sou como aborto. De fato, eu sou o menor dos apóstolos. Nem mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça concedida a mim não se tornou estéril. Pelo contrário, trabalhei mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos catequizandos e catequizandas, após então
fazermos a leitura da Palavra de Deus, hoje, da carta de São Paulo aos Coríntios. Pergunto para você, qual é aquele versículo que mais chamou a sua atenção? Se você quiser grifar, se você quiser também escrever em algum lugar, né? Que mensagem nós tiramos para nossas vidas hoje dessa leitura tão bonita da carta de São Paulo aos Coríntios? São Paulo ele diz que pela graça de Deus, ele é quem é. Não é verdade? Quem é o São Paulo? Catequista, aquele time de futebol. Não é time de futebol, pessoal. São Paulo é o apóstolo. E o que o São Paulo diz aos Coríntios? Sede santos. Catequista, Santos é outro time de futebol. Não, pessoal. Santos na fé. Beleza? Então São Paulo é quem é pela graça de Deus, apóstolo de Cristo. E qual o principal papel de São Paulo na história da salvação? São Paulo, até ele coloca aqui hoje na carta aos Coríntios, que ele é como que um abortivo. Por que, catequista, ele fala isso? Porque ele foi um dos últimos para quem Jesus apareceu. Vocês lembram da história de São Paulo? São Paulo ele perseguiu muitos cristãos. E numa dessas viagens ali que ele estava em cima do cavalo dele, ele estava indo para uma cidade chamada Damasco. E no meio do caminho, Jesus aparece para ele. E aí ele cai do cavalo. E ele fica cego. Jesus pergunta assim para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí São Paulo, quando ele chega na cidade de Damasco, Jesus ele pede para que uma das pessoas, um dos cristãos, acolha São Paulo. E aí São Paulo é batizado. E de vez de se chamar Saulo, passa a se chamar Paulo. E ele recupera a visão. Beleza? Então São Paulo foi um dos grandes apóstolos que mais viajaram pelo mundo. Nós aprendemos isso numa das catequeses, vocês se lembram? Aquela catequese de São Pedro e São Paulo. São Pedro, aquele que tem as chaves do reino dos céus. Kéfas, quer dizer pedra. E São Paulo, aquele discípulo, aquele apóstolo que mais viajou levando a palavra de Deus. E hoje, nessa carta de São Paulo aos Coríntios, nós aprendemos que a graça do Espírito Santo tem o poder de nos justificar. O que é ser justificado, catequista? É purificados, purificar os nossos pecados. Entende? Ser justificado, então, Jesus ele morre na cruz para nos justificar, para nos purificar de nossos pecados, para nos comunicar a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo e através do batismo. A primeira obra da graça do Espírito Santo é a conversão. A conversão, ela opera a justificação, nos apartando do pecado, nos livrando do pecado. E é Deus que, em sua misericórdia, toma a iniciativa de nos dar o perdão, de nos oferecer o perdão, libertando-nos da servidão do pecado. E com a justificação, a fé, a esperança e a caridade, o amor, derramam sobre os nossos corações. O que acontece, catequista? Acontece que a partir desse momento, então, nós conseguimos agora obedecer à vontade de Deus. E através da justificação, ela é concedida a nós pelo batismo, que é o sacramento da fé. Na verdade, quando nós somos batizados, nós somos purificados dos nossos pecados. Nós somos justificados. E aí, então, nos tornamos conforme a justiça de Deus, que nos faz interiormente justos pelo poder da sua misericórdia. E aí o nosso pecado, que nos torna impuros, injustos, a partir do momento que nós somos justificados, nós recebemos pelo batismo esse dom de Deus, a graça da purificação, que agora nos faz capazes de acolher a justiça em nós. E a justificação é essa obra mais excelente do amor de Deus, que é manifestado em Cristo Jesus e concedido pelo Espírito Santo. E a nossa justificação, ela vem da graça de Deus,
a graça que Deus nos dá é um favor, o socorro gratuito de Deus, que Deus nos dá para responder ao seu convite de nos tornarmos seus filhos. A graça, ela é uma participação na vida divina, é um dom gratuito que Deus nos faz de sua vida, infundida pelo Espírito Santo em nossa alma, no nosso coração, para curar a nossa alma do pecado, santificar a nossa vida. E é a graça santificante recebida pelo batismo. Ela então é um dom habitual, uma disposição estável, sobrenatural, para que nós possamos viver com Deus e agirmos de acordo com sua vontade, de acordo com seu amor. E a graça santificante, além de ela ser habitual, ela é estável, ela permanece no nosso coração. Ainda nós temos as graças atuais, que são as intervenções divinas em qualquer circunstância da nossa vida. Quando nós estamos diante de um perigo, uma situação, nós pedimos a Deus: Senhor, dá-nos essa graça, nos ajude nisso, nos ajude naquilo. E quando Deus nos ajuda, Ele nos oferece essa graça, que é uma graça atual. E também as graças sacramentais. O que é uma graça sacramental, catequista? Elas são os próprios dons, dos diferentes sacramentos. São as graças especiais, chamadas também de carismas, as graças de Estado, que acompanham o exercício das responsabilidades na vida da igreja, estado de vida ordenada, por exemplo, o padre, ou estado de religioso, religiosa, os irmãos e as irmãs, ou até mesmo os estados de lei, que somos cada um de nós. E o ser humano, então, ele deve responder livremente ao convite de Deus para acolher e viver na graça, na comunhão com Deus. O mérito do ser humano, ele vem sempre em segundo lugar, já que tudo de bom que ele faz é antes por iniciativa paternal de Deus. Quanto mais nós correspondemos à graça de Deus, mais nós vamos progredindo na santidade, na perfeição da vida cristã. E o caminho da perfeição passa pela cruz do Senhor. Não existe santidade sem a renúncia, sem o combate espiritual, sem essa ascese, mortificação. E por isso nós devemos perseverar na graça, sempre praticando boas obras, até o fim, para que nós possamos entrar na vida eterna. Porque como o próprio Senhor nos diz, quem perseverar até o fim será salvo. E aí, meus queridos amigos e amigas, o que nós entendemos a respeito da graça e da justificação no encontro de hoje? O que vocês acharam de mais interessante, que vocês ainda não sabiam, E será que nós estamos colaborando para a graça de Deus? Procurando viver a santidade? Peço para vocês, se tiver alguma pergunta, se ficou alguma coisa que vocês não entenderam, pode deixar aqui nos comentários aqui abaixo, ou também você pode perguntar para o seu catequista, para a sua catequista, que com certeza eles vão estar respondendo. Durante essa semana, vamos então tentar rever a nossa vida, percebendo quais graças que Deus concede a cada um de nós. E também vamos agradecer por essas graças que nós recebemos. Percebemos como Deus age no nosso coração. Uma graça muito importante que Deus nos concede: a graça da vida, não é verdade? A graça de todos os dias o sol nascer no mesmo horário, a graça do céu, das estrelas, de nós termos o alimento em nossa mesa. Todas essas são graças de Deus em nossa vida. Ele que é nosso Pai, Ele que nos sustenta, Ele que nos guarda. Que nós possamos todos os dias, então, ao longo dessa semana, agradecer as graças e as bênçãos que Deus nos dá. Nesse momento, então, convido você a se colocar num clima de oração, para que nós possamos entregar a Deus toda a nossa vida, todo o nosso entendimento, todo o nosso coração,
Que nós possamos no dia de hoje agradecer a Deus por mais uma catequese, pelas graças que Ele nos concede, pelos dons e os carismas que Ele derrama sobre cada um de nós. Que Deus sempre possa nos abençoar, nos livrar de todos os males e de todos os perigos. Que o Senhor nos cubra com seu manto de amor e coloque os seus anjos ao nosso redor, para que Ele nos livre de todos os males. Vamos rezar um santo anjo? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Estivemos reunidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus queridos amigos e amigas, foi uma alegria enorme estar com cada um de vocês em mais uma catequese. Que Deus abençoe você, sua família. Um grande abraço. Precisando, estamos aí. Que Deus abençoe.